Quem aqui não tem modificação do corpo, né? Eu lanço pro público e aí, né, fica tipo, todo mundo olhando pro outro, será que eu tenho, será que não? E muita gente fala que não tem modificação do corpo, né? O que não é uma verdade, né? Todo corpo vivo, né, ele passa por um processo de modificação do corpo. Então, se a gente pensar a alimentação, né, ela muda o corpo, o esporte muda o corpo, o ócio muda o corpo, a medicina muda o corpo. Isso desde quando a gente nasce, né? Fora, né, as modificações que vêm com o próprio tempo, né? A gente envelhece. Então, dentre tantas possibilidades de modificação do corpo, a gente vai ter esse pequeno recorte que, né, que a gente chama de body modification. A modificação corporal antecede tudo que a gente conhece sobre o mundo. Já era um mundo de modificação antes de colonizações e mídia e tudo. Ela vem do Egito, vem das terras da Babilônia, vem da África, vem dos índios do Peru, dos índios do México, dos índios americanos, vem dos índios brasileiros. O mais interessante das modificações do corpo é que elas estão presentes em várias culturas, em vários tempos, né? A gente encontra hoje, né, múmias com marcações, né, que a gente entende como tatuagem, algumas escarificações. Então o que a gente percebe é isso, né, que não tem uma única via, né, e uma única data, por exemplo. Inclusive a gente nem sabe, né, quando que isso começa na realidade. A gente tem a tatuagem, né, que teoricamente já está resolvida, né? A gente vê hoje popularmente circulando corpos tatuados, não mais com tatuagens pequenas, são tatuagens grandes e cada vez mais visíveis, né? E eu acho que isso é fruto de luta e de um processo de transformação que está acontecendo também. É muito recente isso, se a gente for pensar, né? São os últimos anos. Desde os meus 14 anos eu sempre fui fissurado com essa área de piercing, tatuagem. Aí com 14 anos eu fiz meu primeiro piercing. Aí com o tempo eu fui crescendo, com 16 já fiz minha primeira tatuagem. Aí eu já fiquei viciado, aí comecei a me tatuar. Aí quando eu tava com o quê? Uns 20 anos, eu já tava com o corpo quase fechado. Bom, eu tenho só modificação assim, tatuagem mais no rosto, né? E alargador, entendeu? São as únicas modificações assim que eu tenho. Por enquanto eu pretendo acabar as que eu tenho, pra depois fazer mais. A gente vai ter a escarificação. Né? A escarificação, como eu falei, é muito antiga, né? Principalmente nos povos de origem africana. A gente tem aí feito com queimadura, com aplicação de químico, com sol. São várias possibilidades, as pessoas continuam explorando possibilidades de produzir figuras, símbolos no corpo né, com cicatrizes. As mais comuns no Brasil realmente são a com corte, né, e com queimadura. O tongue splitting também é bastante popular, né, então tem vários profissionais que fazem, várias pessoas que têm, né, e acho que o número vai cada vez mais aumentando. A gente não consegue contar mais quantas pessoas tem, né, quando perde esse número já é um indicativo. É um procedimento bastante simples, né, corte e costura. E aí fica com a sutura um tempo, cuidando, né, ali para descolar nos primeiros dias. E depois remove a sutura. O incômodo maior fica nesse primeiro processo, que é enquanto tem os pontos. Depois que tira os pontos, já não tem mais incômodo, né? E é um processo de cicatrização muito rápido. Só que com o tempo você vai se acostumando, que nem pra movimentar os dois lados já é mais treta. Você tem que ficar na frente do espelho treinando. Porque o lado que comanda o lado esquerdo da língua é o direito do cérebro, e vice-versa. Aí não tem como você já ter a coordenação total da língua. Aí você tem que ir treinando e treinando, mas aí com o tempo você aprende. Além da bifurcação eu tenho os horns, que são implantes na cabeça, eu tenho um big labret, tenho as scars e tatuagens também são consideradas modificações, só que mais extrema mesmo eu tenho só essas. Só não tenho nas costas, que eu tô escolhendo um desenho para fazer um painel. Que é o eyeball tattoo, né? A chamada tatuagem do globo ocular, né? E que é uma técnica nova, é uma técnica experimental, né? No Brasil a gente tem aí relatos desde 2012, então é um prazo muito pequeno, né, ainda, mas ela vem sendo feita desde 2007. Apesar de todo o terror que existe ao redor dessa técnica, não tem nenhum caso de ninguém que ficou cego no mundo, né?
apesar da imprensa forçosamente ficar sempre repetindo que tem alguém ficando cego, não existe esse caso, e nem fora nem no Brasil. A possibilidade existe, não é uma coisa frequente, né? Até não pode chegar a tal ponto. Se fosse uma implante de íris e de coloração de íris, era mais agressivo. A esclera não é tanto, mas também agride muito os tecidos da esclera. E isso é que nós oftalmologistas somos contra. Como eu sempre falo, não faço tudo para todo mundo. Eu acabo estudando a pessoa, acabo estudando o perfil dela. Não é todo dia que eu vou pintar o olho de alguém, não é todo dia que eu vou fazer uma tongue split, não é todo dia que eu vou fazer implantes. Eu sempre estudo o perfil. Se eu vejo que a pessoa tem probleminha, eu acabo evitando. Hoje eu atendo mais pessoas querendo voltar atrás de algumas coisas, tipo fechar orelhas. Eu atendo muito pessoas fechando a orelha. Eu sei média de 5 pessoas por mês querendo fechar a orelha. E eu atendo também muita gente querendo alargar a orelha e querendo mudar, colocar piercings, microdermais. A questão da segurança, da saúde, né, com as práticas de modificação do corpo, é super importante a gente ter essa preocupação mesmo, né, porque, enfim, você está inserindo fluidos no corpo e mexendo, né, então tem que ter um cuidado, inclusive, né, com doenças como hepatite, né, que são super sérias, né, o HIV, então tem que ter um cuidado aí mesmo, e acho que isso já está muito bem resolvido dentro da própria comunidade da modificação do corpo, né? Eles estão cada vez mais estudando, se aperfeiçoando mais para evitar os riscos todos que existem, né? Obviamente, quando se trabalha com o corpo, né, isso a gente vê até na medicina, né, sempre vai ter um risco, né? Trabalhar com o corpo vivo é isso, a gente vai ter sempre um risco, mas que a gente pode ter aí, né, evitar alguns danos, né? Seja a curto prazo, seja a longo prazo. Uma das últimas pessoas que eu fiz a pigmentação ocular olhou pra mim e falou assim, após ele ter terminado, ele olhou pro espelho e falou assim, cara, você me curou. Eu nasci com o olho errado, agora tô com o olho legal. Tá do jeito que eu queria ser. Ele tem presas também, tem língua bifurcada, tem várias modificações pelo corpo, tem quase 40 anos e trabalha no correio. Então imagina um cara entregar um cartão na sua casa assim. Pra mim procurar um emprego que não seja na área de piercing e tatuagem, eu não consigo. Você acha que vai querer, vamos supor, um auxiliar administrativo do jeito que eu sou? Até com piercing, tem pessoas que vêm pra fazer um piercing comigo, olha, nossa, mas é você que vai colocar? Só que a pessoa não procura saber os seus estudos, seu curso, tanto que você se dedica aqui. Hoje em dia, tá ligado, não é tanto, mas ainda rola um preconceito. Principalmente do pessoal que é de igreja, o pessoal sempre, tipo, sempre tem aqueles comentários idiota, né? Tipo, tá amarrado, não sei o quê. Essas paradinhas bestas, assim, entendeu? Mas hoje em dia eu finjo que não ligo, na verdade, entendeu? Tipo, não tô nem aí pra isso. Eu acostumei, pô. Com o tempo você é obrigado a engolir a seco, entendeu? No começo eu ficava bravo demais. Tipo, você vai catar um ônibus, um trem, ninguém quer sentar do seu lado, fica tirando o torto. Passa algum religioso falar, Deus que me livre, que não sei o que, tem que queimar no inferno, entendeu? Só que com o tempo você acaba acostumando. Porque querendo ou não, você vive numa sociedade que é hipócrita e preconceituosa, né? Você vai ter que acabar tendo que aprender a lidar com ela, porque senão você não vive. Aí com o tempo eu acabei acostumando. Hoje em dia eu levo como se fosse uma brincadeira, entendeu? Alguém fala, Deus que me livre, alguma coisa do tipo. Eu falo, que livre mesmo, né, mano? Pecar contra suas vontades, deixar de fazer o que você quer por vontade de outras pessoas, isso é errado. Você está pecando feio. Você está deixando sua vontade para lá por vontade de outras pessoas. Minha família no começo foi bem embaçado, principalmente minha mãe e minha irmã, porque elas são muito religiosas, elas são fanáticas. Só que o que foi o terror para minha mãe foi quando eu fiz minha primeira modificação, que foi bifurcar a língua. Nossa, para ela foi a pior coisa que eu fiz na vida. Só que hoje em dia ela aceita bem, entendeu? Tipo, ela até briga com parentes que chegou em casa e fala, seu filho é isso e aquilo, entendeu? Ela fala, se ele se sente bem assim, se é isso que ele quer, tá ótimo. Se é bom pra vida dele, tá ótimo. Minha família não tem nem como explicar, porque o pessoal sempre apoiou, nunca me julgou em nada. Minha mãe, tipo, a Dona Maria é zica, porque ela me apoia em tudo. Meu pai é doidão também, tá ligado? Mas sempre me apoiaram em tudo.
Aí eu até falo para as pessoas, se você não faz alguma coisa, uma modificação, uma tatuagem, por conta do que vão pensar, você não tá vivendo. Você tem que viver porque a vida é uma só, entendeu? Aí eu acho assim, se sua alma se sente que você tem que fazer uma tatuagem, se ela é tatuada, se ela é modificada, seja livre, pô. A vida é uma só, entendeu? É melhor você viver a vida com a alma do que você viver a vida seguindo o padrão que a sociedade impõe.